Oi, Léo, espero que esteja tudo bem com você, tudo tranquilo por aí. A gente vai hoje falar sobre a França, então só vou lembrar um pouco do que a gente está conversando aqui no nosso capítulo 4 sobre as formações dos estados modernos, né? Então nós estudamos o conceito de estado de nação, falamos sobre a Guerra dos 100 Anos, falamos sobre a formação de Portugal, formação da Espanha. Na última aula a gente falou sobre a formação da Inglaterra e hoje a gente vai falar da formação do Estado francês, que está aí o livro na tela, né? Então, a formação do Estado francês, a gente tem que pensar que onde hoje é o território da França, ali viveu um povo germânico chamado povo franco, né? No fim do Império Romano, os povos germânicos que ocuparam aquele território. Então, o povo franco ocupou essa região que hoje a gente conhece como França. Mas essa região, ela nem sempre foi tão grande como essa França atual, né? A gente vai entender, então, que ali no século XI, mais ou menos nos anos 1000, o reino da França, ele era um território um pouco maior do que hoje é Paris, né? Então, a gente viveu uma Idade Média onde tinham muitos feudos, então ali tinha Paris e alguns feudos ao redor dela. Inclusive, o rei francês, ele era um nobre que era mais um entre os outros senhores feudais. Então ele não tinha poder total concentrado em si quando a gente fala do século XI, né? Então no século XII, que é o ano seguinte, o rei Luís VII teve um filho que foi coroado como Felipe II, e aí sim, o Felipe II, no século XII, vai começar esse movimento de conquistas com a ideia de ampliar o território francês, e vai conseguindo. E dentro do processo que ele vai aumentando o território, ele vai também concentrando o poder em si, tendo um exército mais poderoso e conseguindo trazer as atenções e o respeito de todas as pessoas que moravam ali dentro do que era compreendido como uma França. Então, Felipe II amplia o território com um exército poderoso na época e começa a centralizar o poder também. Uma das formas de centralização de poder que a gente vê é a nomear juristas. Então, é ele fazer a própria justiça no território, que antes essa justiça era feita pelos donos das terras. Então, o senhor feudal tinha um crime que acontecia dentro do território dele, ele que próprio resolvia. Agora, o rei, colocando juristas, né, para trabalhar para o Estado, ele elimina os poderes judiciais dos nobres e concentra o poder em suas mãos. Atrelado a nomear juristas, ele também começa a cobrar impostos nos territórios sob seu domínio, e isso faz com que ele amplie seu poder e seja um poder centralizado, né? O neto de Felipe II é o rei Luís IX, que vai vir na sequência, e ele continua o processo de unificação desse território e de fortalecimento do poder real. Uma das coisas que ele faz, unifica a moeda. Unificar a moeda ajuda um grupo chamado burguesia. E a burguesia é quem trabalha com comércio, portanto tem dinheiro. Então o rei traz esse pessoal para o seu lado, tá? E aí também cria um tribunal com poderes superiores aos tribunais dos senhores feudais, assim como seu avô tinha feito, agora ele reafirma esse processo, né? O sucessor de Luís IX foi seu neto, Felipe IV. Felipe IV vai causar um grande problema ali na França. Essa ideia do poder centralizado, ele abusa um pouco. Então, o que, que ele faz? Ele confisca bens de judeus e de banqueiros. Então, ele causa um problema aí com uma galera que tinha dinheiro. E ele exigiu que a Igreja Católica passasse a pagar impostos dentro da igreja, o que vai provocar um descontentamento por parte da igreja, e a igreja vai reagir, né? Então, como ele causou um problema com a burguesia, que é ali os judeus, os banqueiros, e com a igreja católica, que são dois pilares da monarquia absolutista, ele teve que tomar uma atitude que nenhum rei tinha tomado anteriormente, que é convocar uma assembleia chamada Estados Gerais. Como que funciona essa assembleia?
Nessa assembleia, o rei vai convocar a nobreza, o clero e a burguesia, e todos os problemas vão ser decididos na assembleia, então tirando o poder absoluto do rei. Então a gente vê aqui que a jogada de Felipe IV fez com que, na verdade, não ele amplificasse o poder dele, mas sim reduzisse, né, perdesse um pouco do seu poder. Felipe IV ainda deu um probleminha a mais para a França, porque como ele governou pouco, ele deixa esse problemão aí, né? Quando ele morre, seu filho, de nome Carlos IV, assume, enfrentou algumas guerras, também teve um reinado curto a partir de só 8 anos de governo, e aqui a gente tem um problema grave mesmo, porque quando Carlos morre, a França não tem herdeiros para o trono. E aí vai acontecer aquele processo que nós estudamos há 2 aulas atrás, que é a Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra justamente por conta do trono francês, né, pela disputa do trono francês. A guerra dura 116 anos, dentro do período da guerra ali no século XIV, a França passa por um período de fome e também é atingida pela peste negra, que chega a matar 1/3 da população. Não satisfeitas situações, a França também passa por algumas revoltas camponesas, que fica conhecida como jacquerie, já que os camponeses produziam alimento que era numa demanda agora mais baixa e não tinha condições de comer os próprios alimentos, elas começam a se revoltar. Quando a gente chega ali no século XV, nos anos 1400 e pouquinho, a França vence a Guerra dos 100 Anos, então isso traz uma visão melhor para o rei ali no período e cai junto dentro de um período dos teóricos do absolutismo, que nós vimos também em algumas aulas anteriores aqui, com aquela ideia que o rei vai usar de um escritor chamado Jacques Bossuet, que é a ideia do direito divino dos reis. Quem é o rei que vai aproveitar isso daí é o rei Luís XIV, que ele mesmo se auto-intitulou como Rei Sol, porque o Sol é aquele que está no centro do sistema planetário, tudo gira em torno dele. E uma das frases muito conhecidas, ou a mais conhecida do Rei Sol ou Rei Luís XIV, é o Estado sou eu. O que essa frase significa? Ele está dizendo para todo mundo, a França sou eu. Então tudo que é decidido na França é decidido porque eu quero e como eu quero, quando eu quero. Então, ele estabeleceu boas relações com a burguesia, com a igreja e com a nobreza. Como com a burguesia? Eliminando impostos, liberando ela comercializar em todo o território nacional. Com a nobreza, Luís XIV cria um sistema de uma sociedade de corte, que é por troca de lealdade, então os nobres vão morar no palácio do rei, lá em Versalhes, um dos mais luxuosos do mundo atual, mas o mais luxuoso da época, em troca de lealdade. E aqui a gente tem uma imagem do rei Luís XVI, né, com uma espada aqui mostrando a força de um guerreiro, uma coroa aqui em cima de um banquinho, né, um cedro na mão, e a postura de um rei com corpo ereto. Então, Léo, nós concluímos aqui as nossas aulas sobre como se formam as monarquias nacionais e como que os reis se tornam muito poderosos, e aí, quando a gente voltar das férias, a gente já volta com outros assuntos um pouco mais adiante, tá bom? Espero que tenha entendido, qualquer dúvida deixa aí no comentário que a gente vai conversando. Forte abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.